Hoje nós celebramos a solenidade de Corpus Christi, ou seja, nós celebramos o corpo de Cristo. E celebramos o corpo de um Deus que se fez homem. Sabe que há um grande psiquiatra, ouso dizer, e com certeza deve ser mesmo, o mais famoso de todos os tempos, que se chama Freud. Você já ouviu falar dele de alguma maneira, nem que seja em piada, mas você já ouviu falar dele. Um grande psiquiatra. Esse psiquiatra, ele construiu uma ideia de pensamento assim. Ele identificou no ser humano que existia uma falta de um pai perfeito. Ele falou assim: olha, o menino e a menina quando nasce, cresce, ele começa a tomar consciência de si e começa a perceber que o pai e a mãe que ele tem é limitado. É gente que erra, mente, fala mal dos outros. É gente que diz uma coisa, olha, a criança começa a perceber assim: olha, meu pai fala uma coisa para mim, depois faz de outro jeito, ele não faz do jeito que ele falou para mim que tinha que fazer. E a criança vai percebendo isso, e ela vai criando dentro dela uma vontade de ter um pai perfeito, de ter um pai maravilhoso. E essa vontade dentro da criança constrói uma ideia na cabeça dela de que existe um pai perfeito. Se ele não existe aqui, em algum lugar ele existe. Freud diz que essa é a ideia imatura de Deus na cabeça dos seres humanos. Que Deus é uma invenção da carência humana, de pessoas que se sentem órfãs, porque é esse sentimento de quando te falta pai e mãe. Sabe quando falta um pai e mãe para te dar uma força naquele momento que você precisava? Esse sentimento de orfandade é que cria a ilusão de que existe um Deus, de que uma hora vai ter alguém que vai passar a mão na tua cabeça e dizer assim: pronto, filho, agora está tudo certo, tudo resolvido. E é interessante como esse homem cresceu na história, principalmente na história moderna. Do século XIX para cá, você vai em muitos médicos, psicólogos, e a maioria desse povo tem a orientação deste homem, que é um ateu. E ele não acredita em Deus, mas morreu pedindo para que um padre fosse visitá-lo, para que um padre desse uma palavra para ele na última hora, no desespero da morte. E isso é o mais interessante deste homem. Mas eu digo isso para dizer assim para vocês, que um outro homem fez uma teoria muito semelhante, e esse se chama Santo Agostinho. E na verdade esse sentimento de orfandade que Freud diz que existe, ele existe mesmo dentro de mim e dentro de você. Muito verdade, pode olhar dentro do teu coração, nós nos sentimos órfãos. O Frater cantou belíssimamente esse sentimento de orfandade em nós, que se canta na sequência. Sabe, um órfão, e talvez a maioria de nós tivemos pai e mãe, mas nós sabemos o que é ser órfão, porque nós trabalhamos com a orfandade, com crianças que não têm pai e mãe. E esse sentimento você pode imaginar, porque se você teve pai e mãe, você olha para alguém que não tem pai e mãe, e você fala assim, te dá um sentimento de pena, de vontade de fazer com que aquela pessoa tenha um pai e tenha uma mãe. Não é verdade? E é interessante que mesmo que alguém adote um filho, e se ele não sabe o que é um pecado fazer isso, porque existem muitos pais e mães que adotam e escondem da criança, como se ele fosse pai e mãe, porque o pai e a mãe também têm um sentimento de orfandade, então ele quer ser pai e mãe. E aí ele esconde da criança, mas na adolescência ele começa a sentir uma falta e começa a procurar, e logo descobre que existe um outro pai e uma outra mãe também. E aquilo causa uma grande dificuldade dentro da criança de lidar com essa situação.
E o Padre está dizendo isso para dizer para você: é verdade, dentro de nós existe um sentimento parecido com esse. Parecido que nos falta alguma coisa. O Catecismo da Igreja Católica, para quem sabe, a doutrina da Igreja é resumida num catecismo, que foi promulgado por João Paulo II. E a primeira parte do catecismo é isso que o Padre está falando para vocês. Se chama o homem capaz de Deus. A fé se fundamenta nisso, nessa angústia, que às vezes se transforma até num vazio interior, de que parece que falta alguma coisa nesse mundo que não está completo. Esse sentimento de orfandade dentro de nós, que Freud disse que nos fazia chegar à loucura, mas que Santo Agostinho diz que nos faz chegar até Deus. Este mesmo sentimento foi interpretado pelos homens de tantas e tantas maneiras. Mas se existe dentro de nós, e a igreja acredita nisso, que se existe dentro de nós um sentimento que nos diz que algo está faltando, parece que falta algo para completar a minha vida. Se existe esse sentimento, é porque a nossa alma anseia, a nossa alma busca algo, a nossa alma busca Deus. Esse é o maior argumento para se provar a existência de Deus, porque se existe alguém que tem falta de Deus, é porque Ele existe de verdade. E justamente porque falta Deus dentro de nós, esse mesmo Deus se faz homem, um de nós, para que nós entendamos que Ele está junto conosco. Talvez você olhe para a Eucaristia que nós celebramos hoje, o corpo e sangue de Cristo, e quando o Padre consagra esse corpo e sangue de Cristo, Ele não deixa de ser pão, Ele não deixa de ser vinho aos nossos olhos, mas Ele se transubstancia, Ele se torna para nós o corpo e o sangue do Senhor. E Jesus, Deus, a sabedoria de Deus é tão imensa, porque Ele sabe de nós, que talvez essa vontade, essa ânsia de Deus, ela pode nos sucumbir em ideias loucas, como a de Freud. Deus sabe que o ser humano, quando ele deseja uma coisa, ele quer ter, Ele quer possuir, ele quer tocar, ele quer experimentar. E Jesus pega lá um pão e um vinho, símbolos muito comuns daquela época. O pão, que tem um significado tão bonito, porque a mulher, ela passa um tempo amassando aquele pão, mistura todos os ingredientes, amassa, depois ela bota para descansar aquilo, e ela assa, e aquele pão que era a base da refeição da família, era o sustento da família, e ele pega esse pão, e o vinho, que era a bebida que, diz a Bíblia, alegrava os corações das pessoas, e muito comum para um contexto judaico, e o homem e a mulher pisa a uva por tempo, esmaga essa uva por muito tempo, e dessa uva vai saindo aquele líquido, que é um líquido até meio com um pouco de azedo, mas que se transforma bebida também para o sustento humano. E isso é a nossa vida. Jesus pega esses símbolos, e não é à toa, para transformar no próprio corpo e sangue dele. Filhos, nós ansiamos por Deus, e Deus se deu a nós, e para que nós tivéssemos a calma dessa angústia, Ele se deu a nós em corpo e sangue no altar. E a Igreja Católica, doa a quem doer, acredita que nesse corpo e nesse sangue está presente Jesus realmente. Está toda a divindade de Jesus presente nesse corpo, que toca o nosso coração, para que nós possamos ter a Deus dentro de nós, ter no nosso coração. E a gente vem de qualquer jeito para a Eucaristia. Primeiro porque nós temos dificuldades em acreditar, mas é Jesus quem fez isso. Todos os evangelistas e São Paulo descreveram a mesma cena:
Jesus dizendo: isto é o meu corpo e isto é o meu sangue. Jesus não disse: isso aqui é para lembrar o meu corpo, isso aqui é para lembrar o meu sangue. Não disse que isso aqui é um símbolo do meu corpo, um símbolo do meu sangue. Ele diz: isto é o meu corpo e isto é o meu sangue. É isso que ele diz. E todos os seus apóstolos descrevem da mesma maneira: isto é o meu corpo e isto é o meu sangue. E quando eu comungo o corpo e o sangue de Jesus para a minha própria salvação, eu participo também da divindade de Cristo. E é por isso que eu não posso vir de qualquer jeito. E as pessoas pregam o pau na igreja, dizendo que a igreja é difícil e que não sei o que tem. Nós precisamos: mas padre, mas eu acho que a pessoa devia comungar. Eu também acho. Tem pessoas que deveriam comungar também. Por exemplo, eu conheço uma história de alguém que foi laçada lá no Nordeste e trouxe no laço aqui, a mãe obrigou a casar, o pai segurando a peixeira e a arma na porta da igreja, e com uma arma, você acha que a pessoa não vai casar? E a pessoa entra na igreja sem querer casar e casa, depois de um tempo se vê livre daquele casamento, graças a Deus. Uma pessoa dessa, eu também concordo que uma pessoa dessa pode comungar. Mas numa multidão de gente, eu preciso investigar a história, o contexto. Eucaristia não é brincadeira. Eu preciso investigar, e a igreja tem um processo para isso. Eu preciso saber da vida da pessoa, eu preciso investigar e saber se isso aconteceu realmente. Então a igreja pode dar uma anuência para a comunhão, uma nulidade desse casamento, porque realmente foi um casamento nulo. Alguém que casa com uma arma apontada, imagina se esse casamento foi válido. Claro que não foi válido. Mas a igreja precisa saber, há um processo para isso, e não é de qualquer jeito. Porque a comunhão é o próprio corpo e sangue do Senhor. Padre, mas tem muita gente que vai lá, é pior do que as pessoas. Tem muita gente que vai lá, isso aí é um problema da pessoa com Deus, não é problema meu. Quem se aproxima da Eucaristia de qualquer jeito é um problema da pessoa, e ela que se resolva com Deus. Não vai ser eu que vou ficar falando para a pessoa aqui: filha, você não pode comungar, filho, você não pode. Graças a Deus, procuro nem saber da vida das pessoas para não ficar fazendo mau julgamento. Mas que nós precisamos entender que dentro do nosso coração há um anseio de Deus, e que nós precisamos procurar a Deus, e não porque Ele é uma ilusão, mas porque Ele é Deus verdadeiro. Isso nós precisamos. Que Deus te ajude a fazer esse processo de vida e a comungar verdadeiramente do corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo na Eucaristia. Um instante de silêncio. Peça essa graça da fé, de crer no corpo e sangue do Senhor.